Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E gratidão ao Senhor por mais essa manhã de domingo que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa e poderosa do Senhor para os nossos corações através da sua rica, viva e eficaz palavra. E como é que tá tudo por aí? Já chegou a energia? Por aqui ainda estamos sem energia. Já há 5 dias sem energia, sem Wi-Fi, sem rede de celular, né? Mas o Senhor é o Deus que nos supre e me concedeu ali uma senha no Wi-Fi para eu estar conseguindo postar os devocionais todos os dias. Confesso que estou postando com atraso, mas glória a Deus, estou, né, conseguindo aqui compartilhar com vocês todos os dias devocionais. E a palavra do Senhor para os nossos corações é sobre a mudança, né, que acontece dentro de nós quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. A palavra do Senhor move nossas vidas, nossos corações de uma maneira diferente. Aqui em Lucas 24, 31, 32 diz assim: Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E que os discípulos estavam andando com Jesus, Jesus ia falando e eles iam sentindo um mover diferente, né? Uma unção diferente, uma presença, né? Essa presença do Jesus, essa presença que nos guia, que nos move, né? No sábado, na sexta-feira à tarde, fui até aquele local para poder pegar ali o Wi-Fi. E aí, assim que conectou o Wi-Fi, o pastor me ligou, né? O pastor de uma igreja, ele me ligou convidando para levar a palavra ontem à noite, né? Em culto de mulheres. E naquele momento eu falei: pastor, eu vou, meu marido tá para chegar do trabalho, vou falar com ele e tal. Depois eu volto aqui para dar a resposta para o Senhor. Mas aquilo que meu coração estava assim tão movido, né, pela palavra do Senhor, com tanta vontade de levar o evangelho do Senhor, de estar ontem na igreja, né, levando, não sabia nem que palavra, falei: Deus, mas o que eu vou falar? Eu não tenho nada preparado, né, de repente assim, mas aí no mesmo minuto o Espírito Santo falou a mim, né, não é você que fala, né, quem fala através de nós é o Senhor, é o Espírito Santo. E ali eu corri e dei a resposta ao pastor que eu iria. Naquilo meu coração ficou tão assim em paz, tão tranquilo, como é bom nós caminharmos em direção ao nosso chamado. E ontem estive lá naquela igreja e foi uma bênção maravilhosa ali aquele momento, né? Todo o culto, o momento da palavra, o Espírito Santo se moveu em nós e o Senhor trouxe aos nossos corações uma palavra linda. Então, meus amados, é maravilhoso quando nós sentimos essa presença, quando nós somos movidos por Ele, obedecemos a Ele e cumprimos, né, o chamado, vivemos o propósito do Senhor para as nossas vidas. E a leitura diz assim: toda vez que você tem um encontro com Jesus e se deixa ser tocada por Ele, você muda, melhora, avança e prova algo novo. Olha que legal. Toda vez que você tem um encontro com Jesus e se deixa ser tocada por Ele, você muda, melhora, avança e prova de algo novo. Essa experiência não foi diferente da dos discípulos, pois nesta passagem vemos Jesus aparecendo a alguns deles depois da ressurreição, enquanto eles estavam viajando de Jerusalém para Emaús. Sempre que você se permitir ser guiado por Jesus, será conduzido ao seu propósito. Longe disso, você está a um passo de se frustrar ao trilhar caminhos que não agrada a Deus. Então, queridos, sempre que nós, né, permitirmos ser guiados, conhecermos mais de Jesus, né, a palavra em Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais do Senhor. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês o resumo de Oséias 6,3, que fala assim, ó:
Quem realmente tem conhecimento de Deus não se desespera, não se apressa. Quem conhece a Deus aprende a descansar. O nosso Deus quer estabelecer um histórico de vida conosco para que no dia da adversidade ou das situações difíceis, sabemos que existe um Deus. Saibamos que existe um Deus que livra, transforma, salva, cura e muda situações. Quem conhece a Deus vai ao trono dele e recebe direção. Deus, então, não permite que venhamos a cometer erros e assim todo o nosso trabalho, a nossa vida prospera. Precisamos querer saber como ele age, ter a mente de Cristo e estar onde Deus está, andando segundo aquilo que ele nos mostra. O nosso Deus é um Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, redentor, curador, ele é conciliador, perdoador, Senhor de todas as coisas, e não é um Deus segundo o padrão de homens. Então, essa palavra é maravilhosa, onde diz, né, para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecermos mais e mais do Senhor, esse Deus poderoso, né, esse Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, que nos traz paz, que excede todo entendimento nos dias e momentos difíceis, até mesmo em dias de luto, 2 lutos, o Senhor vem com aquela paz, aquele refrigério, né, o conforto, o consolo. Então é maravilhoso, queridos, conhecermos e seguirmos em conhecer mais e mais desse Deus, né? Sempre que você se permitir ser guiado por Jesus, será conduzido ao seu propósito. Longe disso, você está a um passo de se frustrar. E com certeza, se eu dissesse não para o pastor e eu não fosse levar a mensagem ontem, né, aquelas mulheres, eu ficaria muito triste, muito frustrada, né, porque não tem coisa melhor do que estarmos dentro do chamado, vivendo o chamado, cumprindo nosso chamado na terra. Quando nós estamos nesse propósito, dentro do chamado, nós temos paz, né, plenitude em nossa alma, e é maravilhoso. Cheguei em casa bem tarde ontem, tudo escuro, né, mas com meu coração assim tão feliz, tão grato ao Senhor por aquela noite, aquela palavra, né, aqueles irmãos, aquela mensagem, foi maravilhoso, foi tremendo. Né? E aqui o autor está dizendo que ele estava na faculdade de economia, longe do propósito, né? Então ele se sentia perdido, frustrado, mas quando ele já estava para se formar, para ser um bancário, ele saiu da faculdade, foi fazer teologia e realmente se encontrou, né? E estava ali dentro do chamado, do propósito que Deus tinha para ele, e hoje ele vive esse chamado, né? E é muito bem sucedido em tudo que faz. O Senhor o prospera, o abençoa, e é isso que o Senhor quer para nós, queridos. O Senhor quer nos prosperar, nos abençoar, né? Nos revelar, nos colocar dentro do chamado. E a leitura continua assim, que naquela época as pessoas até questionaram, né, a decisão dele. Naquela época muitas pessoas questionaram minha decisão e até me criticaram, mas quando temos um encontro genuíno com Deus, ele nos aponta a direção em que devemos seguir. Ser bancário e cursar economia foram passos que tomei sem consultar a Deus, sem estar alinhada à sua vontade. Mas no meio do caminho, Deus Pai me revelou o seu plano. E como aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, mudei completamente o meu rumo. O caminho que você deve ter percorrido até hoje, Jesus escolheu para você? Se não sabe a resposta, pergunte a Ele. Peça a Deus para que Ele tome o controle de sua vida e o conduza em direção aos propósitos dEle, ainda que isso signifique dar meia volta e mudar o caminho. Com Ele sempre valerá a pena. Então, com Cristo, caminhando com Cristo, sempre valerá a pena. Não importa se você vai ter que mudar ali o curso, a trajetória, mudar de rota, mas com Jesus no caminho, Jesus caminhando conosco, né? Nós sempre estaremos em paz, né? Sempre estaremos vivendo essa plenitude que o Senhor nos dá. E se você está marcando, marque aí nosso título de hoje, é quando os olhos se abrem, né? Quando os nossos olhos se abrem, quando realmente nós nos encontramos, né? Fazendo o que o Senhor quer que a gente faça.
É tão maravilhoso essa mudança, né? Essa transformação. A nossa palavra-chave de hoje é mudança. E a frase do dia é: ao receber a visão de Deus, você precisa agir em direção ao que ela te mostrar. Então, quando nós recebemos o chamado, a visão do Senhor, a gente não pode ficar parado, prostrado, não. Temos que caminhar em direção, né, a esse chamado. Ao receber a visão de Deus, você precisa agir em direção ao que ela te mostrar. Então, o pastor me ligou, convidou, eu tenho que ir, né? E a minha melhor escolha foi ir, independente de qualquer situação. Sem energia, tô cuidando da minha irmã, tô assim, tá, não sei o quê. Não tem uma palavra, não, é somente aceitar. E o Senhor vai conosco, né? O Senhor caminha conosco e nos dá vitória em tudo, né, que a gente se propôs fazer para a glória dele. E a palavra do Senhor, Jeremias 29:11, disse: porque eu bem sei que os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de bem e não de mal. Então, os pensamentos do Senhor são os melhores para nós, queridos. Então, não tenha dúvida que quando o Senhor te chamar para algo, Ele se responsabiliza, porque os pensamentos do Senhor são sempre de bem e não de mal para nós, né? Não resista ao chamado, se entregue e viva o propósito que o Senhor tem para você. Não tema, né? Vá sem medo. O Senhor é contigo, né? O Senhor te fortalece, o Senhor te sustenta, o Senhor te ajuda, né? Ter esse Deus como nosso guia, queridos, é a nossa melhor escolha. Como é maravilhoso estarmos vivendo, fazendo e sentindo a presença deste Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer uma oração, que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações, que realmente o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar, né, tudo que o Senhor possa nos mostrar, quais são realmente os propósitos, os caminhos que Ele tem para nós. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus querido, neste momento, Senhor, nos colocamos em Tua presença para Te pedir, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor Jesus, ver a Tua verdade, reconhecer a Tua presença em nossas vidas. Assim, Senhor, como os discípulos no caminho de Emaús, desejamos, Senhor, que o nosso coração arda ao ouvir a Tua voz e ao meditar em Tua palavra. Peço que o Senhor nos ajude, Deus. Ajuda-nos a perceber, Senhor Jesus, qual área aí em nossas vidas precisa ser mudada. Deus, que não apenas, Senhor Jesus, devemos enxergar, mas que nós possamos ter a coragem de nos mover até ela. Ensina-nos, Pai, a ser sensível à Tua voz, a viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que a nossa mente seja renovada, que possamos ser cheios da Tua presença e exalarmos o Teu perfume por onde andarmos, que todos, Senhor, possam reconhecer a Ti em nós. Deus, que sejamos não apenas, Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos, Senhor Jesus, servos praticantes da Tua palavra. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque dia após dia o Senhor nos guia. O Senhor tem nos guiado, nos orientado, Senhor Jesus, no caminho que devemos seguir. Pai querido, neste momento, Senhor, eu entrego a vida, Senhor, de cada amado em Tuas mãos. Senhor, se eles ainda se encontram, Pai, sem entender, sem saber, ó Pai, o caminho que devem trilhar, ó Pai, qual é o propósito que o Senhor tem na vida deles, que o Senhor possa, Jesus, nesse dia, nesta manhã, tarde ou noite, o horário que eles estiverem, Senhor, conectados aqui com o devocional, conectados contigo, que o Senhor venha, Senhor Jesus, revelar a eles, Pai, abrir mesmo os olhos espirituais para que eles possam enxergar, Pai amado, o caminho que devem seguir. Abrir, Senhor Jesus, os ouvidos para que possam ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, e ser direcionados. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos, Senhor.
que o Senhor possa trabalhar, transformar, renovar as mentes, os corações, e que eles possam, Senhor, ser cheios da Tua presença, cheios da Tua direção, Senhor, e que realmente sinta o seu coração arder ao Senhor Jesus estar em Tua presença, ao estar contigo, Senhor, que eles possam, Pai, sentir prazer em buscar a Tua palavra e estar, Senhor Jesus, mergulhando no Teu ensinamento, em nome de Jesus, Pai, que possa ter o prazer de tirar tempo para estar contigo, Pai amado, que possa estar todos os momentos da vida caminhando com o Senhor, Senhor, sendo guiados, iluminados e direcionados por Ti, em nome de Jesus eu te peço, te louvo, te agradeço, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém, amém. Né? Que o Senhor possa abençoar grandemente sua vida, queridos. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar cada dia mais, né? A luz do Senhor, direcionamentos, apontamentos que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.